meus amores! Vamos a mais uma aula de artes? Hoje iremos falar do ponto. O ponto. Meus amores, o ponto é o primeiro elemento importante para a produção artística. Todo artista usa o ponto na realização de suas obras, assim como a linha, a forma e também a cor. Muitas vezes não damos a devida importância a esses recursos, até percebemos o quanto são indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Vamos estudar esse elemento um a um, começando pelo ponto. Quando citamos essa palavra ponto, você poderá pensar em um ponto final, ou um ponto de interrogação, ou de exclamação, que também fazem parte da pontuação na escrita. Ou você ainda pensará em um ponto de ônibus, em um ponto de chegada, em um ponto de partida, em um ponto de encontro. Esses pontos que determinam o lugar também são significativos. Mas vamos pensar no ponto ou nos pontos que usamos para realizar um desenho, uma pintura, enfim, uma composição artística. Os pontos na composição artística, eles não têm dimensões definidas, pois eles se apresentam de diferentes formas. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, pequenos ou grandes. Se você usar esses recursos, conseguirá efeitos interessantes na sua produção artística. Sendo assim, podemos afirmar que um simples toque da ponta de um lápis no papel vai formar um ponto, que pode, como falamos, variar de forma e de tamanho. Então, chamamos de ponto gráficos aquele que a sua forma e dimensão, elas são definidas pelo artista. Existe ainda o ponto geométrico, que não tem definição. Ele é usado na geometria para determinar um lugar no plano ou no espaço. O ponto geométrico é espacial. Nesse caso, o ponto geométrico é o encontro de duas retas, como num X. O ponto gráfico é o pingo que você faz no papel. Quando você pressiona a ponta do lápis sobre uma folha de papel, você faz um ponto gráfico que pode ter várias dimensões. O ponto físico, que tem largura, altura e profundidade, é aquele que determina um lugar, um objeto e etc. Uma bolinha de gude é um bom exemplo de ponto físico. A utilização, meus amores. Em seus trabalhos, vocês podem utilizar o ponto para conseguir diversos efeitos. Por exemplo, primeiro, contornar. É pontilhar o contorno da figura. Segundo, delinear. É pontilhar o contorno e os detalhes das formas. E o terceiro é sombrear. É preencher o espaço interno, dando a noção de volume. Contornado é contornar o desenho, fechando a figura. Delineado é o mesmo que esboçar com pontos, detalhando a figura. E sombreado, agrupamento de pontos para dar a sensação de claro e escuro. Vamos falar do impressionismo. O impressionismo, meus amores, foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte no século XX.
Os impressionistas, eles pintavam verdade que vinham da natureza, a partir de observação direta de efeito da luz do sol sobre os objetos, eles registrando assim em suas telas os contrastes, as alterações que essas luzes provocavam. Foram os primeiros artistas a usarem sombras coloridas na pintura e inovando assim a pintura tradicional e acadêmica. O pontilhismo. O pontilhismo, meus amores, surgiu em 1886 com artistas Paul Sinac e Georges Seurat. Georges Seurat, ele é considerado o criador dessa técnica, que se constituía no uso de pontos como elementos compositivos e também expressivos. Reduzia as pinceladas e um sistema de ponto uniforme que, no seu conjunto, dão ao observador a percepção de uma. O pós-impressionismo. Como o nome já diz, é o movimento que surgiu após o impressionismo. E ele permaneceu até o cubismo, entre 1886 e 1908. Ele supera o impressionismo em alguns aspectos da pintura, onde a tinta ela começa a ser usada pura, em áreas com cores bem definidas e os objetos eles passam a ser mais coloridos. Seus principais pintores foram Gauguin, Cézanne e Van Gogh. Então, meus amores, agora é a sua vez de criar desenhos usando pontos. Em uma folha branca ou em seu caderno, vocês vão criar desenhos bem coloridos usando a técnica do pontilhismo. Use a técnica que a gente aprendeu hoje aqui. Irei deixar algumas atividades, alguns exemplos para que vocês possam se inspirar. Tia tá morrendo de saudade. Beijão, meus amores. Fiquem em casa e até a próxima aula de artes. Alguns exemplos, meus amores, aí. Vocês vão fazer as imagens e pintar ou fazer já com os pontinhos.